Estamos juntas! De verdade, de fato de direito! De fato de direito. Esse é o nosso Soluções Mulher. Eu sou Márcia Costa e é um grande prazer ter a sua companhia nesse dia muito especial. Quarta-feira é um dia muito legal, muito especial para a gente, porque estamos juntas, reunidas, para conversarmos, para trocarmos e também nos edificarmos, né? A gente se edifica, a gente se alimenta, a gente se abençoa. Sim. E nessa jornada eu tenho aqui essas preciosas mulheres maravilhosas, lindas, bem desenhadas, resolvidas, enfim. Stephanie Seixas. Querida, muito bom tê-la aqui com a gente. Eu hoje, com todo o meu coração, vou dizer o mesmo. É muito bom tê-la aqui conosco. Isso sai aqui do mais profundo do meu coração. É bom demais. Andréia, querida, Andréia Oliveira, também com a gente. Obrigada, amiga. Obrigada a você. É bom ter essa queridona de todas nós, né? Das que estão em casa nos acompanhando, que nos abordam por aí. Ai, a pastora Márcia. Depois tá a gente vai entrar nessa temática de abordagem, então, tá? Tá e bom, ela obrigada. está pertinho da Márcia, a gente sempre aprende muito com ela. E aprendemos umas com as outras, né? Com certeza. Sim. Fernanda Fernandes hoje no tom. Hoje tom, assim, um tom, assim, aquele tom elegante da última moda, porque Pega a próxima direito, a gente não sabe. Djalma, mostra direito. Não, até agora ele só pegou o detalhe da aí sim, olha só esse desenho, esse tom aí. Eu e minha amo. irmã, você, não. Quem não gosta de um preto e branco, né? Nunca erra, preto e branco. Não dá pra errar com pretinho, não dá pra errar com preto e branco. Não dá Eu pra joguei um vermelho com preto e branco, joguei, mas aqui é isso. É É o que tinha pra resolvida, hoje, vamos lá. Isso, o André jogou um rosa ali E no foi, preto e eu tô bege Ela de tá tanta beleza de você. Eu só tô no bege. Assim a gente começa muito bem mais um Soluções Mulher, um programa que foi pensado, idealizado pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido. E um beijo, Dan, para você que está aí, ó, trabalhando. Com certeza. Incansável. Trabalhando. O nome dele é Trabalho. Então, é isso. E hoje, esse espaço, hoje, quarta-feira, né, e todos os outros programas também, mas esse de quarta é um espaço dedicado a nós, mulheres, concedido pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, para que nós pudéssemos ter aqui um momento de trocas, de crescimento, né, de discernimento, sabedoria, maturidade. E hoje, no volante desse programa, André Oliveira. André, vai dirigindo esse carro, vai dirigir esse programa. Então, a pauta de hoje, assim, ela é especial. Ela fala com todas nós mulheres, ela fala com os pais, com as mães, com as avós também. E espero, assim, que a gente aprenda bastante, porque ela reflete toda a nossa humanidade, o passado e até o futuro das gerações. Espero que a gente possa aprender. Eu aprendi pesquisando, estudando, orando ao Senhor. E esse tema que vou ler aqui, pegar a cola, tá? O papel do respeito materno na autoridade paterna. Né? Algumas pessoas ficam pensando, mas explica de novo esse teu tema? Explica de novo. É porque é complexo mesmo. Né? É o quanto que é importante essa mãe e esse pai olharem para esses papéis, pai, mãe, como papéis de respeito, maturidade, sabedoria, entendimento. Verdade. Porque se ambos entenderem que esse papel vai reverberar e afetar na vida da criança, do filho, positivamente ou negativamente, dependendo da forma como esses papéis são exercidos, é aí que nós vamos ter adultos que vão ou se tornarem adultos seguros, né? Amadurecidos, responsáveis, ou adultos fragmentados, traumatizados, desorganizados, e o quanto que esse papel é importante. O papel de pai e o papel de mãe. E o quanto que essa mãe ajuda esse pai nesse papel, e esse pai ajuda essa mãe nesse papel dela, isso vai dar pano para manga. Eu tô com a manga um pouco curta, mas eu posso também, mas são alongar aqui. muitas mangas. Mas olha só, gente, vamos então para o nosso momento de oração? Vamos. Esse nosso momento de oração é um momento muito especial
E eu gosto muito de orar a palavra, já disse isso aqui, e o texto que nós estamos caminhando aqui nos Soluções, em todos eles, sobre Isaías, e nesse dia, Isaías 26, o versículo 12, que vamos dedicar já já para os aniversariantes, diz o seguinte: o Senhor estabelece a paz para nós, porque tudo o que somos e temos veio da sua mão. Amém. Pai, no nome de Jesus, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, eu gosto de dizer, Jesus, que nós oramos a Ti e falamos contigo como Tua igreja. Eu não falo aqui só como Márcia, eu falo como Tua igreja, me unindo a tantas outras pessoas que nesse momento estão ouvindo essa palavra de oração. Essa palavra, Senhor, quando Tu se revela como aquele que estabelece a paz. Senhor, a paz que nós queremos, ela tem um nome, ela se chama Jesus. Jesus, Tu és a nossa paz. E é Jesus, o Senhor como nossa paz, é que guarda a nossa mente e o nosso coração em Ti. Que nesse momento de insegurança desse coração, que nesse momento de intranquilidade, nesse momento em que uma má notícia chegou aos ouvidos, nesse momento, Senhor, em que dúvidas se apresentam, nesse momento, Senhor, em que respostas são necessárias, mas ainda não conseguimos ver direito. Cremos nessa hora que o Senhor estabelece na Tua autoridade a paz. Tu mesmo, Jesus, como a nossa paz, nos dizendo, nos confortando que tudo o que somos e tudo o que temos veio da Tua mão e nós devolvemos a Ti com gratidão. Senhor, ajude-nos a perceber, Senhor, que nada somos sem Ti. Ajude-nos a perceber, a acalmar o nosso estado nesse momento. Ajude-nos a respirar melhor, entendendo que tudo que somos e tudo que temos não é pela nossa própria força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso próprio entendimento, mas é por Tua causa, Jesus. A Tua palavra nos revela que o Senhor é tudo o que precisamos. Então, nesse momento, Senhor, eu creio que de uma forma sobrenatural, agora há uma mente que se acalma, agora há uma mente que se tranquiliza, agora há um coração que volta a bater no seu ritmo normal, porque Tu estás estabelecendo paz. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus nos tranquilizamos. Amém, Senhor. Amém. 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 Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Verdade. E só a Ele a glória. Amém. Amém. Só a Ele a glória. Eu quero agradecer a você que está com a gente nesse momento. E está recebendo essa oração, acreditando, com a fé em Cristo Jesus, com a sua fé destinada, endereçada, focada nele, você recebe essa oração e você recebe uma mudança de estado, uma mudança de sensação. E você que está fazendo parte desse momento agora e que faz aniversário, receba do nosso deputado estadual, meu querido marido, esse texto bíblico: o Senhor estabelece a paz para nós. Olha que se Ele estabelece, acabou a conversa. Porque tudo o que somos e temos veio da sua mão. Isaías 26, versículo 12. Incrível. Felicidades. Glória a Deus. Amém. Inclusive, até esse papel de pai e mãe, e esse papel que é exercido com respeito, esse papel materno, exercido com respeito,
é exatamente como ele considerou e preparou. Né? Sim. Nós não somos, como Paulo diz ali em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós não somos obras-primas. Né? Verdade. Ou seja, Isso tem um desdobramento no original que diz assim, nós somos um poema Poema, escrito pelo próprio Deus. É isso Que mesmo. maravilha. Olha que coisa Lindo, linda. né? Tá pensando? É, Um poema que ele escreveu, sentou ali, escrever, Stephanie isso aí. filha amada. Ai, maravilhoso. Não, é não? Maravilhoso. Andréia, amada, Fernanda, enfim. E aí, nós somos esse poema para quê? Para praticarmos as boas obras. Somos esse poema, somos essa obra-prima. Só para ser a obra-prima, só para ser o poema? Não, para ter uma finalidade. E aí, a gente, mergulhando nessa finalidade, vai pensar, Andréia, sobre esse papel. Esse papel de pai, mãe. E esse papel da mãe que traz, reverbera com respeito a esse pai, reverbera na vida desse filho. Pois é, Márcia, a gente precisa responder essa perguntinha básica, né? Que é como surgiu, né? Como surgiu esse tema, né? Será que eu acredito que o respeito da mãe pela autoridade do pai influencia, né, diretamente o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos? Eu me peguei com essa pergunta e achei ela assim tão profunda e tão Verdade. relevante para que ela pudesse ser respondida realmente. E aí a gente foi pesquisar sobre o tema e, meu Deus, quanto ele falava da nossa realidade. Né? A gente pensa que lá na Assembleia Legislativa, com o nosso querido deputado, uma das bandeiras fortes dele é a segurança, né? A segurança em todos os aspectos. E fala de segurança nas escolas, das crianças, porque a gente recebe, né, Stephanie? A gente recebe muitas informações sobre o que acontece nas escolas, nas ruas, nos bairros, no interior, na capital. E uma das questões dele tem a ver com isso, com os filhos, com os adolescentes, com as crianças, com os jovens hoje. E essa pauta, ela vai de encontro com o que ele aborda sempre, né? Que é esse respeito da figura. A mãe precisa ter, né, para que o pai cumpra o seu papel. Ela que cede isso, né? O bebê, quando nasce, ela é igual. O corpo da mãe e o bebê é praticamente a mesma simbiose, coisa. É a mesma coisa. E aí, nesse primeiro momento, achei tão incrível quando a psicóloga estava explicando sobre como que nasce esse pai. Né? Ela disse, a mãe nasce no dia que ela pega o teste de gravidez, que ela suspeita que está grávida, ela já é a mãe. Ai, eu não como isso, ai, eu não vou vestir isso, eu não vou fazer tal. E o pai não, o pai é diferente. Né? Ele precisa sentir, ele precisa ter esse espaço para que ele se sinta integrante desse trio, ou quarteto, depende da quantidade de filhos, mas é ela quem dá essa autorização para que esse pai seja pai. Então, será que eu, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, estou permitindo isso? Compreendo. Né? Compreendo a relevância disso. Sim. Eu gosto de pensar que, nesse contexto familiar, a visão sobre como é que esse contexto acontece, se integra, é muito importante. Por exemplo, se o ambiente digamos, Stephanie, na tua representação, são duas meninas e vocês dois, né? A Stephanie e o marido. Então, essa formação é de 4. Se ela, em algum momento, se transformar em uma configuração de 3, alguém ficou excluído. Ok? Sim. E se ela se transformar numa situação em que ela se transforma de 2 e 2, também há uma cisão. Sim. Há uma cisão. Então, Sim. é preciso manter. Se somos uma família de 4, precisamos entender que a formação sempre tem que ter 4. Verdade. Senão, em algum momento, alguém vai ficar excluído. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é um dos filhos. Sim. Né? E isso precisa ter muita atenção. Porque a família ela vai se tornar cada vez mais funcional à medida em que essa noção dessa configuração é mantida. Não, nós somos 4 porque fulano está lá no quarto e só tem Isso 3 aí. aqui. Exatamente. Verdade. Com certeza. Porque, vamos fazer o seguinte, vamos comer, né? E já que seu pai não chegou ainda, então
só a mesmo. gente come É. aqui e acabou a conversa. Daqui a pouquinho ele chega, já todo mundo comeu e ele fica ali meio que sozinho. Essa configuração, ela vai, à medida em que ela for alimentada, ela vai se tornando disfuncional. Ela vai verdade, tornar é o verdade. âmbito familiar disfuncional. É isso mesmo. Então ninguém pode ficar fora. Verdade. E cabe aos adultos, pai e mãe, que sustentem essa unidade, essa formação. Eles conversam entre si, por quê? Porque eles são marido e mulher, mas um outro papel muito importante é que eles são pai e mãe. Pai e mãe. Está fazendo sentido, Stephanie? Muito sentido, muito, porque eu tô começando a visualizar, assim, eu já me peguei porque adoro ser mãe, amo ser mãe, eu acho que eu tive essa vocação, mas não sou perfeita. E já me peguei com tretinha, assim, básica, que o Rodrigo não me obedeceu muito, não seguiu muito meu conselho, né? E aí, eu chateada com ele, chateado comigo, e aí, de alguma coisa, vê lá, eu não vou fazer porque tu não fez também. E a criança lá precisando do negócio, e eu, naquele momento, imaturo, e, enfim, também de aprendizado. E você falando isso, que às vezes o marido não estar bem com a mulher, não significa que os pais têm que estar ruim com os filhos. E eu já me peguei nesse papel. Foi rápido, foi básico, mas se eu não tiver essa vigilância, eu posso fazer mais vezes de forma, né? Perfeito. Isso é um ponto que a gente pode caminhar, Andréia, nesse sentido. E Fernanda, Stephanie, você que está acompanhando, olha só. Se a posição, papel de pai e mãe não estiver cuidada, preservada, isso, de alguma forma, vai influenciar ao filho. Com certeza. Então, é muito importante entender assim, o quanto que a minha relação, por ela estar disfuncional ou em algum momento ela precisa de ter mais atenção, de ter mais cuidado, eu não estou cuidando, eu estou deixando de lado esse papel de esposa, o papel de esposo, e só estou pensando no papel de pai e mãe, lê do engano, tá? Aquilo que é vivido na relação, se está disfuncional, vai alcançar o filho. Com certeza. Porque esses adultos podem não conseguir discernir corretamente. Então, assim, digamos, eu estou chateada com o marido está chateado com a esposa. Em algum momento, aquilo vai respingar, vai vazar para o filho. Verdade. Vai vazar para o filho aquele mau humor, aquele estado de, né, aquela rispidez, aquela palavra, aquele vocabulário um pouquinho mais hostil, né? Um ácido. Então, vai ser percebido. É verdade. Agora, é importante, eu não estou falando aqui de super-heróis, não, tá? De pessoas Não. perfeitas. É importante entender assim, opa, nós estamos aqui precisando ir lá no quarto e conversar. Precisamos aqui cuidar da nossa relação marido e mulher, da nossa conjugalidade, em algum lugar em que a visão dos filhos seja poupada sobre isso. Sim. Isso é maturidade, gente. Isso é um trabalho que precisa ser olhado. É verdade. Porque no momento em que eu coloco esse filho naquele miolo ali entre marido e mulher, eu estou sobrecarregando esse filho. Com certeza. Com algo que ele não dá conta. Não fica do consegue. meu lado, meu filho. Aí o pai fica do meu lado. Você só defende sua mãe, você só defende seu pai. E o filho fica ali, ó, gente, o que está acontecendo? O que eu faço? E ele não tem que fazer nada. Quem tem que fazer são os adultos envolvidos. É por aí, André. Márcia. Eu queria só dar uma opinião. Sim. A Andréia falou uma coisa aqui bonita no início. A mãe, a partir do momento do teste, a mulher já é mãe. Isso. Né? Então, tudo muda nela e tal. O pai não, o pai só é... É tudo intangível para ele. O pai é só espectador. Sim. Aí, essa autoridade... Muita gente pode achar... Hoje, essas mentalidades aqui... Eu sou meio radical em algumas coisas, enfim. Não vou expor aqui o que eu penso, mas... As mentalidades modernas... né, das mulheres e tal, as mulheres independentes, as mulheres empoderadas e essa coisa toda. Isso não impede ser amor, querido, né, paixão, Chuchu, né? Olha só, chegou Chuchu, batata, Chegou nosso quiabo. chegou o nosso bebezinho. Aí ele fica ali, né, o negócio né, a mãe lá amamentando, que é uma coisa, né, a simbiose. E trazer
criança, É trazer porque esse pai pai precisa ser incluído. incluído. Porque a mãe, exato. eu entendo, porque eu já fui Olha a assim, força, eu já gente. vivi isso. Eu acho que 90 e... Só que é só ter um filho, né? Bate aqui, Stefano. 90% ou 100% das mães fazem mais Fazem isso. isso, né? Gente, meu filho. eu meu. assumi o modo Nós fazemos. mãe. É. E assim, a leoa, ninguém chegava perto. Vamos chamar de mãe solo. Entendeu? Não, sério, foi complexo. Foi A gente complexo. demora. Porque na minha, eu tô falando Sim. a minha cabeça, eu pensava assim, só eu dou conta, só eu sou suficiente, posso só eu suprir que vou resolver, entende? O que você sabe? Você não sabe. Aí o Dan ia pegar ele, eu ficava assim, Vai cair. muita calma nessa hora, e ele pegava assim, de boa mesmo, e tem uma foto linda do Dan com o Isaac, que ele Segunda, botou ele assim no braço, e foi sentar na rede. Aí quase deu um infarto aqui, ó. Quase. Isaac grandão aqui, eu já tô com raiva aqui, ó, porque você tá na rede com o menino. Entende? Mas assim, a pastora Ana foi aquela pessoa que me ajudou, assim, com o Isaac. Ela deu o primeiro banho nele. E eu, com aquele medo, com aquele pavor, ela, Márcia, ele não quebra. E eu, opa, aí é uma informação séria, eu vou ter que assimilar isso aí. É porque fica realmente tudo é verdade. novo, né? aquela Gente, vai coisa ser do, muito do natural. aquela coisa de É o de instinto ser, da de mãe, ser é. aquela que cuida, aquela que preserva, mas o quanto que essa criança vai precisar dessa figura Muito, paterna. muito, E aí muito, vem da própria teoria freudiana, da psicanálise, que tem um olhar de Freud muito interessante, que esse pai, ele vem como figura de lei, no sentido de ordem. Sim. De colocar cada papel no seu devido lugar. Aquela figura estruturante que diz para a criança assim, olha, sim. ela é sua mãe, mas é minha mulher, é minha esposa. Aí a criança fica assim, sem entender. Peraí, como é que é? Ela não é uma extensão minha e eu não sou uma extensão dela? Então tem que ter a ruptura, né? Mas a gente está com tempo agora desse primeiro bloco bem. Nossa. E aí já tem que chamar a pastora Nalva Cristo, que ela tem a opinião sobre isso, o tema de hoje. Vamos ouvi-la. Cada um tem um papel, né? O pai e a mãe têm suas autoridades distintas, mas nem o pai nem a mãe deve desfazer da autoridade um do outro. Isso vai ajudar muito aos filhos serem responsáveis, tanto psicologicamente, espiritualmente, e desenvolver um bom papel na sociedade. Eu penso que é tanto o pai respeitando esse papel da mãe e esse lugar, ele compreender esse lugar que é difícil para ela também, porque nasce a criança, nasce uma mãe, nasce um pai. E ela também poder ter esse olhar de compreensão que para ele também é complexo, porque ele não gerou, ele não gestou. Sim. Então, muita coisa não foi possível sentir, por exemplo, aquela chutada, aquela barriga que, por exemplo, eu entrava na igreja com o Isaac na hora do louvor, Jesus, eu só ficava tentando me controlar, porque ele, na hora do louvor, ele mexia. Aí, na hora da pregação, ele, agora eu vou dormir. Eu dizia, graças a Deus, chegou a hora da pregação. Porque parecia que... mas é interessante que essas vivências da maternagem só é da mulher, só é do feminino. É por isso que talvez ela se implique tanto, né? Sim, e com tenha essa certeza. experiência Forte, é muito forte, tão né? forte. Mas ela tem que convocar esse pai. Sim. Porque a presença é fundamental. E é um exercício mesmo. A gente tem que treinar, assim, são, sólido, não é emocionar nada. Eu precisei colocar o Rodrigo na paternidade. De forma lúdica não, de forma ação, porque se eu quiser, não toca, não, Dino, peraí, calma, não é desse jeito. E chegava e dizia que ia pegar água quente, eu falava, não, é gelada agora. Ele, não é hora da gelada, tá bom. E ele ficava ali tão perdido quanto, então eu tive que realmente treinar, foi um negócio diário. Que até hoje eu acho que nem tô Fizestes um busto do Rodrigo, querida? Fizestes um busto dele, assim, argila? Uma homenagem. E é o bucho do Rodrigo. Busto. Aquela homenagem que busto. coloca das pessoas. Ele Ele merece, o mérito Ele merece. Não, mas é interessante isso, porque nós estamos olhando para esses papéis de pai e mãe e o quanto que,
quando essa mãe autoriza esse pai, considera esse pai, reconhece esse pai, ela vai estar se beneficiando de uma forma muito incrível. Com certeza. Por quê? Porque é essa pessoa, essa criança que está em formação, ela vai ver o masculino como respeitoso, com dignidade, com palavra. O protetor. Com o protetor. E essa figura masculina acentuada e com essa visibilidade, ela também vai reverberar que esse feminino seja visto com valor, Sim. com importância, Sim. com honra. Ninguém sai perdendo, pelo contrário. Ninguém Fica sabe. brigando. Só sai perdendo você que está aí, sem estar nas redes sociais, entendeu? Porque agora chegou a hora do intervalo da Boas Novas, rádio e TV, mas nas redes sociais a gente continua com Soluções de Mulher. Meninas, esse lugar que essa mãe e esse pai se percebem em respeito, em honra, em dignidade, é resultado de muita maturidade. De um homem e de uma mulher com maturidade. Para entender que eu não estou perdendo nada honrando você, eu só estou ganhando. É verdade, verdade. Eu não estou perdendo nada te valorando, dizendo que você, ao invés, porque todos nós temos defeitos. Sim. Ao invés de eu elevar, né, de eu sustentar alguém que só tem defeitos, eu olhar e pensar assim, pô, não tem só defeito, né? De Não um tem, tudo. não tem. Tem alguma coisa aqui, né, que eu possa valorar. certeza. Então, eu vou lá e valoro. Nesse momento, eu não estou em prejuízo, não estou em subtração, não. Eu estou em soma. Porque eu estou fazendo com que aquele masculino seja visto E assim, de uma Márcia, maneira boa. isso, a gente está falando aqui agora, nesse momento, do comecinho, né, dessa fase inicial. Mas lá, passados os 17 anos, os 15 anos, tem assunto que é só com o pai. E tá bom, é legal. Tem assunto que é só com a mãe. Né? E, às vezes, já teve situação de a gente estar conversando em casa e o Neda se aproximar, ela dizer, não, pai, vai bem ali, rapidinho, deixa eu... É um particular. É só nós aqui. Aí ele, mas eu não posso saber. Não, depois você fica sabendo. Só agora, só o clube das menininhas. E aí tem situações que é ao contrário. Quando eu vejo, já está tudo orquestrado, organizado, né? Já estou entrando no carro, vocês vão. Não, a gente vai ali rapidinho com o papai e mãe, tá? Não sei o que e tal. Ah, tá Eu bom. já aceitei, nem sei eu já pra aceitei onde. tudo. Olha, agora é interessante porque essa configuração, olha como é que são olha como é que super importante e extremamente pertinente a gente perceber essa questão da configuração familiar. Eu trabalho isso com os casais que eu atendo. Por quê? Porque, por exemplo, na configuração que a Andréa tem, são 3 mulheres e um homem. Duas. 3 com mulheres ela, e um homem. A formação de 4, né? São 4 pessoas, 3 são mulheres. Né? 2 são filhas, e ela, mulher. Então, aí como é que fica? A tua também. A minha também. A tua configuração é 3 contra 1, não. Não, é porque assim, senão, olha como é que é interessante, incluir. Porque senão a tendência da própria configuração da rede familiar ali, que está em formação, não é de origem, mas é de informação, a tendência é, bom, já que nós somos, a maioria. pode ser também, né, a maioria, mas pode ser também diferente. Somos 3 3 homens e só a mãe. E aí ela fica ali, bom, e agora, né? É incluir mesmo, todo mundo jogar futebol, mãe, vem com a gente. Isso. Pois Né? Para jogar, não sei, de repente ela joga, né? Por exemplo, eu jogo. Mas, assim, essa cultura das meninas de estarem no vôlei, né? É um pouco do Neda, isso aí. Perfeito. Elas. É o pai delas. E eu sei que isso é o pai delas. Porque isso não aprenderam comigo. Voltamos. E você que está acompanhando o Soluções de Mulher, eu sou Márcia Costa, está acompanhando a partir de agora. Estamos falando sobre uma pauta que a Andréia Oliveira trouxe aqui para a gente, o papel do respeito materno na autoridade paterna. E aí estamos assim,
andando pelos papéis. O respeito que o pai tem pela mãe, o respeito que a mãe tem pelo pai, mas o quanto que é importante essa mãe incluir esse pai em toda a maternagem dela. E aí, estávamos aqui conversando sobre configurações, né? Então, no caso de que da sua configuração, Andréia, da sua configuração, Stephanie, da rede familiar de vocês, né? Que são 3 meninas, 3 mulheres e um homem, né? Porque são 2 filhas, a mãe tem que sempre estar entendendo que senão entra aquela questão da Fernanda, né? A maioria aqui. Né? Opa, somos a maioria. A maioria vai opinar, mas tem que criar uma possibilidade em que todos estejam incluídos. Então, ali o pai é Rodrigo, né? Rodrigo, como eu já vi, aí elas decidem, de repente, bom, a Stephanie não vai participar da maquiagem, do show, vamos maquiar papai. E o papai, tá bom. O papai já foi várias vezes maquiado. Maquiado. Tem já várias escovas, olha. já tem uns bobs que não dá o cabelo do papai, mas elas colocam aqui. Ele Então. fica... E tem, papai sai maquiado de vez em quando. Exatamente. E tá tudo certo. Pois é. Papai aprova o look, porque o grande de tudo é se arrumar e desfilar. E eu também tenho que desfilar nessa hora também. Então. E é porque não é... decidimos o look aqui nós, todas, e papai não, papai interfere. Papai aprova, papai acha lindo. Exato. E não desqualifica esse papel só porque aquilo ali não tem uma essência masculina. Né? Por exemplo, vamos jogar vôlei com o papai. Não é que mamãe mamãe não quer jogar vôlei, não faz a praia da mamãe. Mas Andréia fica lá de plateia e Nede e Vitória e Letícia jogando vôlei. Quer dizer, e não tem essa questão aí de ser mais ser mais para o lado de um, a próprio Senhor Jesus falou que se um reino está dividido, ele não subsiste. A gente tem que pensar nisso quando se pensa na formação familiar. E se é meio que eclético, né? Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, então tá ótimo. Lá em casa tinha uma ordem. Não tem serviço de homem, não tinha serviço de mulher, não. Embora meu pai, ele sempre achava que se tinha muito esforço, era mais para os meninos do que para as meninas. Né? Então, mas isso é que é legal, que isso inclui todo mundo, né? E as meninas, filha de Deli, vai perder lá, juntar aquele monte de folha e tal, isso aqui, a gente metia a mão na massa, porque... Era uma coisa assim que a gente... E meu pai também nunca ficou. Isso aqui é coisa... Isso aqui não quer experimentar? Experimenta. Mas ele ficava ali cuidando para a gente não entrar numa pesada. Mas o que isso produz, Fernanda? Respeito. Respeito. Essa questão... Muita gente pode até estar achando... são as perfeitinhas. Todas as perfeitinhas, né? Somos as perfeitinhas e tal. E a gente sabe que muitas famílias... elas têm só mãe ou têm só pai. Sim. Não é? O que estamos falando aqui, o que estamos refletindo, né? Conversando, pensando, é o quão é bom, o quão é favorável que a mãe reconheça a autoridade que o pai e o pai também. Reconheça da mãe. E a inclusão e a inserção da figura masculina é importantíssima. Por exemplo, se não tem esse pai, o tio, um avô, né? O masculino. Entende? Essa coisa de que aquele menino tem aquela experiência com aquela identidade que é a dele. É verdade. Sabe, é até uma experiência minha, pessoal. Meu pai, ele casou com a minha mãe e ele era bem mais jovem que ela, né? E, enfim, a base, que a gente sabe que a nossa base é Jesus, é o amor de Jesus, enfim, todos os ensinamentos dele, eles não tinham, ele principalmente. Então, chegou um momento que ele decidiu levar a vida dele. Né? E quando a gente está pequeno, ok, não se percebe e tal, mas depois de grande, eu sempre fui muito... E, em algum momento, ele não deixava, ele não fazia questão de esconder. Né?
E aquilo provocava em mim uma indignação. E, às vezes, a minha mãe ali... aí eles se separaram, claro, né? Se separaram e tal. E eu queria que a mamãe brigasse com ele, entendeu? Que ela disse, minha filha, nada com briga a gente se resolve. E outra coisa, respeite seu pai. Independente do que ele fez ou que ele vai fazer comigo ou já fez, ele é o seu pai. O que Dona Cícera fez? Ela procurou tentar esvaziar qualquer estranhamento em relação ao masculino, à figura paterna. Sim. Por quê? Ela tentou fazer uma redução de danos. É verdade. Embora a figura em si, já estava. Ela em si, na falta do exercício do seu papel, né? Sim. Ela já estava causando dificuldades, comprometimentos, né? Mas a mãe, olha como é que é bonito isso. Não é? Aí a mãe vai e diz assim, ó, vamos tentar reduzir os danos, já que você se deprecia tanto como pai, vamos tentar melhorar isso, né? Porque senão a imagem que a mulher tem do masculino, do homem, é uma imagem que é distorcida. E de família também, mano. A gênese, por exemplo, de algumas mulheres não quererem relacionamento, quero trabalhar, é porque essa figura, lá na gênese dela, foi apresentada de um jeito que foi disfuncional para ela. Trouxe essa fragmentação de vínculos, sabe? E, esses vínculos não foram formados corretamente. É verdade. E sabe que a sua xará, Márcia Monteiro, também tem aí uma reflexão bacana para trazer para a gente. Vamos ouvi-la. Eu acredito, sim. O respeito da mãe, a autoridade do pai, influencia muito. Na Bíblia Sagrada diz que nós, mães, temos que ser submissa aos vossos maridos e os filhos também, aos vossos pais. Mas o que quer dizer? É o respeito, é obedecer. Né? E quando o pai estiver educando o seu filho, a mãe ficar em silêncio para que o pai eduque, fale e respeite o que o pai está falando ali. Quando for a mãe que estiver ali educando o seu filho ou sua filha, que o pai também fique em silêncio e aí vice-versa. Todos vão obedecê-lo, ou seja, o respeito, a educação e a autoridade que vem lá do alto, que é do Senhor, caia mais sobre os pais e, automaticamente, os filhos vão ser mais abençoados. Olha, eu imagino que aqui você que está ouvindo, que está acompanhando, está percebendo que aqui não tem uma receita de bolo, né? Exato. E que a gente aqui está com muita responsabilidade sobre cada vida em particular. É claro que nós estamos aqui pensando em inspirar, em edificar, não é? Até vou colocar entre aspas, provocar de um jeito bom aqui, olhemos outras possibilidades, né? E aquilo que está faltando a gente tentar trabalhar, né? Poxa, eu preciso incluir mais mesmo, né? Eu preciso ouvir também esse marido como pai. Sim, né? sim. Agora, é importante perceber que a gente está aqui diante de pessoas e pessoas. Isso. Né? É verdade. Realidades e realidades. Sim, com certeza, né? com certeza. E que muitas vezes essa mulher ela está num contexto em que ela não teve esse apoio, verdade, né? Verdade. Esse apoio do homem, mas ela, para beneficiar seu filho, ela vai ter que procurar outras figuras masculinas que possam ser apresentadas a esse filho para que o estruture, para que ele, por exemplo, não olhe a figura masculina como uma figura de afronta, onde ele vai diante das autoridades, ele não respeita autoridade alguma, diante de algum tipo de... Ele está num trabalho, ele é um adulto que não sabe ouvir um chefe, não sabe ser atravessado por uma ordem, porque aquela figura faltou na vida dele. Está sempre irritável, está sempre querendo buscar rota de colisão o tempo todo, porque a estrutura dada por essa figura masculina
Tá falhou. faltante. Isso Exatamente. é verdade. E assim, esse equilíbrio que a gente tem conversado aqui durante esse programa, ele deixa na vida daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto profissional, né, a questão da segurança e da direção. Né? Você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, e a ausência causa justamente o contrário. Sim. A Verdade, insegurança é verdade. e perdido. E perdido, verdade. É muito triste Sim. isso. E tem uma coisa muito séria em relação a isso, é que, por exemplo, esse adulto que fica inseguro, né, que fica sem rumo, perdido, por conta dessas dificuldades, dessa clareza de ter convivido com um pai real, não é o pai ideal não, tá? Sim, E o uma real. mãe real, não é Sim. aquela mãe ideal não, mas é aquela mãe real, é aquela que Sim. falou assim, filho, me perdoa, ou filho, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Sim. E aquele pai que diz assim, poxa, minha filha, me perdoa, eu estou fazendo o melhor que eu posso, e filho e tal. É que, cuidado, a gente precisa atentar para uma coisa muito importante, que é aquilo que aquela figura, aquilo que aquela criança aprendeu daquela figura, ele vai trazer para o seu próprio relacionamento. Exatamente. É aquela mulher que olha para o marido e o descaracteriza, e o inferioriza, e desrespeita, e trata ele como um nada, porque foi assim que ela viu lá atrás. É essa referência que ela Que tem. ela teve. né? Isso. Ou é aquela figura de medo, de Sim, temor, sim. vou esconder tudo, Sim, não é, né? sim. Vou comprar um negócio escondido no armário, porque não pode mostrar. É verdade, Entendeu? é. Não, aí, quer dizer, isso tudo, eu estou mostrando para esse filho como é que você vai viver a sua vida futuramente. Com certeza. Isso é importante. Isso fala sobre legado, Márcia, né? Deixa muito claro o legado. E a gente tem um exemplo na nossa sociedade de legado, que é o nosso deputado De vários tem legados. deixado, que são muitos. Né? E assim, a gente está sorrindo aqui porque não é porque é algo que inventa, não, é porque é direcionado por Deus mesmo. E por mais que a gente não entenda no começo, daqui a pouco você começa a compreender e perceber como é essencial. E um dos legados do nosso deputado é as atividades esportivas que ele tem deixado para toda essa juventude da nossa querida Iadã. E ele tem uma chamada especial para todos os jovens, adolescentes, anciãos, crianças, mulher, homem, para todo mundo. Vamos ouvi-lo. Abençoado dia, tropa vencedora. Então, gente, está chegando aí a nossa 12ª caminhada corrida Avançando pela Paz. Você que não fez sua inscrição ainda, vai lá no Simpla, né? Acessa a minha bio aí e faz a tua inscrição e vem para o corridão Avançando pela Paz. Também vai ter times livres, lutando pela paz, jovens pela paz, crianças pela paz, adultos reavivados pela paz, repensando pela paz. Bora, gente, é a 12ª Ação de Cidadania com amor e fé e você não pode perder. É realmente um grande exercício de cidadania em prol de um Amazonas melhor. Estamos juntos, focados na missão, com muita fé em Deus. Vamos avançando. Vem! É isso. Vamos, Fernando? Menina. Eu já tava com meio palmo de língua pra fora. Pelo correio falar. Eu não ia terminar essa frase, não. Movimento Criança pela Paz. Tá Vou que nem chegar, o- sei lá, tá que nem- no- tá que nem os palpitos, Nesse com meio palmo sábado de língua pra já, fora. gente, está pertinho. Ainda está tempo de escrever. E o comandante é aquele, né? Começou só com a corrida. Então, Tirando a corridinha de leve, aí foi são- dando negócio. E hoje é uma grande ação. São 8 atividades, se eu não estou enganado. Eu acho que são 8. Acho que é Nada, que 8 9. nada, Eu acho menina. que 8 são mais. há 10 Pelos anos vídeos atrás. que eu Então, edito, pronto, por aí. Essa Legado, Fernanda, gente, legado. Mas que o de pai fato é precisa. um legado. Ele alcança realmente ali as crianças, os jovens, os adultos. Vai até animal, gente. Tem gente que quer levar o cachorrinho. É inclusão de não verdade. podendo, não devemos esquecer que tem o movimento Solidariedade, É verdade. tem o movimento Sustentabilidade. Sustentabilidade e o Consciência Ecológica. Que é o sustentabilidade. Que é o Que a gente deu uma, sustentabilidade. Mudou Então é a o mesma nome. coisa. É tudo Agora, sobre- agora é importante, por exemplo, eu gostaria, já que você está aqui nessa conversa com a gente, nessa reflexão com a gente, e nada precisa de respostas absolutas. Eu tenho razão, é isso que eu defendo. Calma, muita calma nessa hora. Né? Nós estamos aqui podendo e entendendo que a arte de discordar é algo muito interessante Nossa, a ser cultivado. É né? uma Verdade. arte. É por isso que eu chamo de arte mesmo. Então, assim, se a família for no evento, é o ouro.
Nossa, Não é é? verdade. Com certeza. Mas eu não gosto de andar, eu não gosto de... Então fica ali numa sombra, Registra, olhando, faz foto. Escolhe a né? plantinha que vai levar para escolhe a casa, plantinha, verdade. traz a doação Vai do alimento. conviver, vai se aproximar das pessoas, sabe? Vai lá cumprimentar a gente, sabe? E, enfim, vai poder viver um tempo com a família, É maravilhoso. não é? É. Eu fui numa dessas experiências com o Dan e a gente decidiu sair depois de tudo ali e as famílias do bairro sentadas assim na frente assistindo vendo as corridas, vendo o movimento e tudo mais e quando a gente chegou a gente deu um tchau assim porque a gente já chegou para correr, né? Assim, acenamos para as pessoas acenaram para a gente. Na hora que a gente voltou, já estava mais tranquilo, e a gente saiu cumprimentando as famílias que estavam nas suas varandas, nas suas calçadas, e um senhor se levantou e disse assim, eu nunca peguei a mão, eu nunca cumprimentei um deputado na minha vida. Olha. Aí o Dan falou, pois esse senhor está me cumprimentando e eu estou me sentindo muito feliz. E aí a família veio, acolheu a gente, foi tão gostoso. A gente perguntou o nome das pessoas. E assim, era só uma das famílias. Aí as outras, não, agora vai ter que passar aqui também. Aí passamos e tal. Mas aí assim, fora de momento de eleição, não tinha nada de voto. Era conhecer as pessoas, sabe, ali. A criançada ali também e tal. Isso é tão bacana, gente. Eu fui, nessa desespero aí, eu queria usar o banheiro, um pipizinho, um negócio, sair de lá com a cerola, com não sei o que, a senhora tá aqui, ó, isso aqui, tá muito, a cor não tá boa, olhando pra mim. Aí eu vim com a cerola, vim com o morango, vim com uma batida não sei de quê, eu como, não tenho não sei o que fazer, ela, eu tenho uma sacolinha aqui, aí tudo, eu vim... Muito carinhoso, né? Várias vitaminas Carinho renovadas, é maravilhoso. É exatamente disso que se trata o mandato do nosso É isso deputado mesmo, de estadual, verdade. comandante Dan. A ideia de inclusão, de todo mundo estar junto. É claro que tudo, gente, é muito, e ele não É vai muito. conseguir fazer tudo, né, gente? Aí vai dar um tempinho pra gente, tudo é muito, não é? Aí querem que o Dan se estique em 1000 e faça 1000, tem não dá. condições. Ele não dá, ele é uma pessoa e a equipe está aqui. Agora, eu quero que ele fale, já que a gente está falando sobre essa possibilidade aqui na nossa pautinha de hoje. Dan, fala com a gente. Gente, é muito importante que papai e mamãe, né, homem e mulher, possam estar conectados quando educam seus filhos, criam seus filhos, né? E é muito importante que a criança entenda que ela precisa honrar seu pai e a sua mãe, para que a palavra de Deus se cumpra na vida desse filho, na vida dessa criança, né? Mandamento com promessa para que os dias desse filho se alonguem na face da terra. Eu sempre brinco quando falo sobre crianças, quando falo também sobre adultos mal criados, né? Porque quando você dá a oportunidade de trabalhar com uma determinada pessoa que ela sabe que recorrendo a alguém ela vai receber um não como resposta, ela normalmente faz o rodeio para tentar ir buscar um sim como resposta com outra pessoa, para que essa outra pessoa que tem influência dessa que disse não possa reverter esse quadro, né? Então, é muito importante que a mãe fortaleça o papel do pai e que o pai fortaleça o papel da mãe. Que ambos possam se respeitar e possam fazer com que o seu filho compreenda que não existem rodeios nessa relação de pais com filho e de filho com pais. Os pais precisam respeitar os filhos e os filhos precisam honrar seus pais para que a palavra de Deus se cumpra em suas vidas. É muito importante que o pai respeite a mãe, que fortaleça o papel da mãe e que a mãe respeite o pai e fortaleça o papel do pai para que ambos possam obter o melhor na educação de seus filhos, na criação de seus filhos, a fim de que todos, pais e filhos, possam ter dias longos na face da terra e possam conviver com as bênçãos de Deus em suas vidas. Beijo no coração, foco na missão. Agora, Dan me lembrou desse mandamento, nos lembrou desse mandamento, que Paulo ele deixa muito claro assim, quando ele fala honre seu pai e sua mãe, porque esse é o único, é o mandamento com promessa.
a capacidade de aprender a honrar, saber honrar e viver honrando, ela é desenvolvida por pais que ensinam seus filhos o que é que significa isso. É isso aí. Porque não vai acontecer que a criança já vai sair sabendo o que é honrar, eu sei honrar. Não vai acontecer. É verdade. Isso São aí. esses adultos que vão ter que trabalhar esse ensino. E Paulo, mesmo. inclusive, chega com esses pais e diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não enfraqueçam. É verdade. Então, assim, é esse movimento desse pai entre o adulto e o filho, o adulto e a criança, quem é que precisa ser mais maduro? É o pai, com certeza. Os adultos, né? Não é? Com certeza. Então, é aquela história que Tanta estava falando. Eu ouvi um não. Vou lá com... Eu vou lá do outro lado para ver se... Eu vou ter que entender que quando eu, como pai, como mãe, estou ensinando que não é não, eu estou ensinando que, você vai ter que aprender a lidar com a frustração, porque lá fora você vai ouvir um não e vai ser não de verdade. É isso mesmo. E você vai ter que ter toda uma estrutura para saber lidar com aquilo que não foi possível. Porque de onde vem isso? Dessa gênese familiar. Sim. Onde essa mãe ensina, pois é, você ouviu não. Você ouviu não, né? E é isso que você precisa ouvir nessa hora. E Deus, aí eu não sei ouvir, Deus me diz não e eu não sei ouvir. Eu falo, como assim? Você não está Tô Tô chateada. né? Eu já ouvi a pessoa falando, eu tô chateada com Deus. Eu falei, que coisa, que coisa mais interessante, querido. Tá. Muito bem, muita calma nessa. Que isso, gente? Agora, se Deus está me dizendo não, e eu vou ter que entender, caramba, mas eu ouvi muitos nãos no meu pai, da minha mãe, e foram livramentos para a minha vida. Isso é verdade. A minha mãe sinalizou, meu pai sinalizou, olha, não, porque é um livramento para a sua vida. Aí o filho diz, mas é porque eu sei. Não, você não sabe, você está aprendendo. Está aprendendo. André, está aprendendo. E assim, eu costumo falar um termo lá em casa que eu digo assim, o teu mundo que você já conhece é só uma porçãozinha da realidade de outras pessoas, né? A gente, quando é jovem, adolescente, eu vivi isso, minhas filhas vivem isso. A gente acha que já conhece Já o tudo. sabe de tudo. Né? É Então, verdade. assim, poxa, mas a mãe falou isso, eu digo, eu não vou abrir mão da minha função. A minha função é essa, eu estou te orientando, eu estou aqui para te ajudar a chegar até onde você quer. E até onde você chegar, ainda tem mais uma carreira aí para correr. Então, sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está ensinando. Né? Precisamos realmente perceber, ensinar aos nossos filhos que eles não vão ter essa independência de fazer o que querem, vão ser infelizes. E quando esse filho ouve esse pai, aprende a ouvir esse pai, aprende a ouvir essa mãe, eles, nesse mandamento de honrar pai e mãe, há uma premissa muito forte que é, ele vai saber para onde vai e ele vai saber quem é. É É isso verdade. mesmo. Agora, ele não vai saber sozinho se esse Não, pai, se essa mãe não ensinarem. Também, Aí, ele isso vai, aí. inclusive, ele vai levar esse legado de ensinar os seus filhos, Com certeza. a sua próxima geração, isso. a saber honrar. É verdade, verdade. Stephanie, está fazendo sentido? Tá fazendo sentido, mas eu tenho que chamar Vai. É o minha bloco praia, dela. A É minha o praia, que é o quê? um bloquinho. Que eu acho juventude. tá. Que é aqui. É a pessoa tá? jovem, forever young. Isso. Débora e Natanael tem uma chamadinha especial para vocês pro programa de amanhã. Fiquem atentos aí. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, Quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem, amanhã às 17 horas. na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Agora Na você missão. viu Débora Toda mudada. atleta na figura ilustre. Djalma. Pega o take da corrida lá, tira dash e de Débora toda na performance olímpica. Já combinando a próxima corrida. Já! Cada E vamos correr dia. junto, hein, Débora? Vamos Ó. correr junto! Vamos correr junto. É isso aí. Eu vou estar na torcida. Tu vai estar- Nessa corrida estarei eu E a aqui. tua filosofia Positividade. Forever Young? É só Deus papo. que renova. Só Deus.
Olha, gente, o pessoal de casa deve pensar assim, essas garotas. Ai, meu Deus do Essas céu. garotas têm umas saídas assim, que parece que eu não sei. Elas ensaiam isso, não, é do espontâneo. Da natureza. É da Gente, coisa um minuto. natural. Nós já Pois temos é, que tá faltando um terminar. minuto, mas a gente persevera. A gente vai Né? até o Confia. finalzinho ali. Vai que ele estica, né? Confia e crê. Bom, é o seguinte, foi muito bom ter a companhia de todos vocês, todas vocês, e espero que vocês contem pra gente como é que está sendo ouvir, acompanhar os Soluções. Em algum momento procura aí uma brecha para contar pra gente, tá bom? Meninas, muito bom tê-las aqui. Ótimo. Excelente. Eu não vou pedir Sempre. consideração final, porque ninguém considera Não, finalmente não, aqui. Entendeu? Não tem aqui. Aqui tem é muito Nem fora. consideração pra inicial, sempre, nem né? final. não Eu existe. quero fazer as Ah, considerações. meu Deus, agora é só do time do... Então, vamos olhando para aquela câmera lá e vamos dizendo o seguinte, para vocês todos, um beijo no coração, fique com Jesus. Paz. Ai, tchau.